Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Bom dia a todos, como estão todos? Quero iniciar nessa manhã essa aula de Escola Bíblica Dominical, parabenizando a todos os pais, desejando um feliz Dia dos Pais a você, que o seu dia seja de bênção, de alegria, de paz, que Deus o abençoe dos céus, que você possa desfrutar desse dia ao lado da sua família e que você tenha muita alegria nesse dia de hoje. E aqueles que não têm o seu papai por perto, que receba do Senhor o abraço, que o abraço do céu venha sobre a sua vida, que o Deus, o nosso Pai Celestial, te abençoe, esteja com você nesse momento e proporcione a você um momento de alegria, de paz e de tranquilidade. Nessa aula de hoje, o tema que me veio à mente seria falar sobre o paradoxo da vida cristã. O paradoxo da vida cristã, né? Nós vivemos em um momento que é realmente um paradoxo. No cristianismo, isso acontece muito e os dias de hoje é muito apropriado falar sobre isso, porque é realmente um paradoxo, né? Segundo o dicionário, o que é um paradoxo? Segundo o dicionário de língua portuguesa, um paradoxo é uma proposição ou um argumento que contraria os princípios básicos e gerais da razão humana acerca de um fato. Ou seja, é aquilo que contrasta com um fato lógico. Partindo desse pressuposto, desencadeou-se a ideia de apresentar nesta lição 9 paradoxos acerca da vida e do ministério cristão, que entram num contraste profundo com a lógica humana, pois a vida cristã é considerada por muitos e até pelos próprios cristãos como um enigma de difícil compreensão. Um paradoxo, em outras palavras, é como que andar na contramão. Por exemplo, um exemplo de paradoxo é andar para frente. Nós andamos para frente, né? Saímos andando para nossa frente. Se de repente alguém ele só anda para trás, literalmente, né? Se ele anda dando passos para trás na sua vida, isso é um paradoxo, porque o correto, o comum é andar para frente. Então, se essa pessoa começa a andar assim, ela é um paradoxo, né? É o contrário da razão. Então, esse é um paradoxo e a gente vai tentar aplicar aqui sobre a nossa vida, nessa aula de hoje, alguns paradoxos da vida cristã. E o texto que vai falar sobre isso está lá no livro de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo de número 4. Capítulo 6 de 2 Coríntios e o versículo 4, que diz o seguinte: pelo contrário, em Pelo contrário, aqui estava confundindo aqui, cortando aqui. Ó. Em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades, tendo sido chicoteados, presos e agredidos nas aflições populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência, delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Versículo 8. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parecemos que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Essa é a palavra de Deus de segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 6, versículo 10, versículo 4, 8 até o 10.
Esse texto que nós lemos, para enfatizar aqui esses paradoxos da vida cristã, eles são muito interessantes, porque, na verdade, a nossa vida, por muitas vezes nos faz pensar, e até às vezes algumas pessoas desistem da sua caminhada da fé, porque se encontra aqui com esses paradoxos e não compreende aqui como deve agir, não tem aqui um entendimento para poder agir. Porque se uma pessoa anuncia o reino de Deus e se ele diz eu sou filho de Deus, porque então ele por muitas vezes ele se sente pobre? Porque por muitas vezes ele se sente desamparado, se ele é amparado por Deus. Porque e aí começa vindo os porquês. E aqui nós vamos encontrar algumas coisas. E o objetivo dessa lição de hoje é mostrar que Deus avalia a vida e o ministério cristão diferente do que o mundo avalia, pois critérios de avaliação divino não é compreendido pela razão humana, mas pelo Espírito de Deus. Se nós quisermos trazer ao nosso entendimento a compreensão do que nós passamos nos nossos dias a dias, à luz da nossa razão, naturalmente a gente vai se contradizer ou vai ficar em um conflito, porque a compreensão disso não acontece racionalmente. Nós conseguimos entender isso espiritualmente. Quando nós olhamos espiritualmente, nós conseguimos perceber que aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus disse através da sua palavra que nos daria, nós conseguimos enxergar. E a fé, escritor aos Hebreus, ele diz isso, né? Que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E como é isso? É você esperar receber de Deus aquilo, mas você está tão firme, está tão fundamentado sobre uma estrutura que não vai te abalar. E aí, quando você começa a enxergar dessa forma, você começa a esperar as coisas de Deus para a sua vida, ou esperar o futuro de Deus para a tua vida, de uma forma que você não vai se abalar jamais. Então, o primeiro ponto dessa lição de hoje é a vida cristã pela perspectiva humana e divina. A vida cristã pela perspectiva humana e divina. Então aqui nós vamos falar sobre alguns pontos que nós lemos o texto ali. E o versículo 8 ele destaca pelo menos três paradoxos que mostram o contraste que há entre a vida humana e a vida em relação à vida cristã. A vida humana e a divina em relação à vida cristã. Vemos como Paulo destacou esses três paradoxos. Então aqui nós vamos fazer uma separação entre a relação da vida divina e a humana. E vamos ver como que Paulo destacou esses três pontos. A letra A, ele colocou desonrado pelos homens, né? Porém honrados por Deus. Esse ponto aqui, algumas pessoas têm muita facilidade para administrar isso sobre a sua vida, sobre entender que muitas vezes eles são desonrados pelos homens, as pessoas não te dão o seu devido respeito, pelo menos, né, ou valor, mas ela tem consciência de que por Deus ela é honrada, por Deus ela é amada, por Deus ela é aguardada, por Deus ela é escolhida, por Deus ela foi separada. E quando você tem essa facilidade de entender essas coisas, você administra muito bem este paradoxo na tua vida cristã, diferente separando aqui com relação à tua vida espiritual, porque espiritualmente as pessoas que te conhecem e Deus te avalia e você é bem avaliado por Deus, mas humanamente as pessoas não te dão esse valor, pelo contrário, elas te desonram. Então algumas pessoas têm facilidade para entender isso aqui, outras não, outras sofrem com isso. E é importante que a gente comece a enxergar isso com a visão espiritual, para que aquilo que acontece humanamente falando não interfira nas nossas vidas espirituais e a gente consiga então continuar recebendo aqui a honra de Deus, ou continuar sendo honrado por Deus. Então aqui Paulo colocou assim, ó, a palavra desonra no grego, atimia, significa a perda dos direitos de cidadão. Isso implica que o cristão pode até ser desonrado aqui nesta terra e desprezado pelos homens, sendo considerado lixo deste mundo. Isso está em 1 Coríntios 4,13. Porém, isso não tira o seu direito de cidadão dos céus,
porque um dia o verdadeiro cristão encontrar-se-á com Cristo e será honrado por ele. Então a gente vê aqui que a gente pode até ser desonrado, mas como nós falamos da fé, firme fundamento das coisas que se esperam, nós aguardamos o dia em que o verdadeiro cristão vai se encontrar com Cristo, em que nós vamos nos encontrar com Jesus. E então a nossa honra vai ser plena, vai ser total, ela vai ser completa. Então, essa aqui é o ponto que nós somos desonrados pelos homens, mas somos honrados por Deus. E a honra nossa, ela não é em levantar o nosso nome ou aclamar. Muitas pessoas às vezes até falam isso. Ah, hoje você está sofrendo, mas amanhã você vai ser honrado, amanhã você vai estar entre o... E na verdade a nossa expectativa nem pode ser essa, nem deve ser essa. A verdadeira honra que nos aguarda é essa aqui, ó. De encontrar com Jesus, ouvir da boca dele o nosso nome e dizer: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado. Essa é a honra que nós aguardamos. A honra que vem do próprio Deus. E a honra que ninguém jamais vai tirar de nós. E depois dela, jamais ela será contestada, porque então ela será confirmada sobre a nossa vida. Difamados pelos homens, porém estimados por Deus. Quantas vezes a gente passa por situações que olham para a gente, para o cristão, não para a gente como crente, como evangélico, mas para o ser humano como cristão. E as pessoas nos difamam e dizem assim: fulano? Ah, não, fulano, não, isso e aquilo. Mas nós somos estimados por Deus, ao ponto da Bíblia dizer assim: a menina dos meus olhos, o meu amado, o meu filho. A Bíblia diz que o Senhor se refere ao seu povo dizendo assim: tu és meu, eu hoje te gerei. Então a gente percebe, quando João ele escreve lá nas suas cartas, ele diz assim: filhinhos. Quando ele diz filhinhos, ele está falando ali através de Deus, o Espírito de Deus falando sobre ele, por ele, para o povo de Deus, chamando aqueles que foram escolhidos para Deus de filhinhos, meus filhinhos, porque nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. É importante destacar que só pelo fato de o cristão ser um servo de Cristo, ele já será odiado pelo mundo, porque o mundo é avesso às coisas de Deus. A Bíblia diz no livro de João que o mundo nos odeia, nos aborrece, por um simples motivo: por nós termos sido escolhidos do mundo, selecionados, separados, diferenciados. Aí a Bíblia diz assim: por isso o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Então o simples fato de sermos cristãos, independente do que a gente faça, se você fizer coisas boas, talvez algumas pessoas não notem isso, mas se você fizer coisas más, as pessoas vão te odiar. Se você fizer coisas boas, muitas pessoas mesmo assim vão te odiar, porque o simples fato de você ser cristão vai fazer com que o mundo te odeie. Então, aqui a gente percebe que há esse ódio do mundo ao nosso respeito, que há esse desprezo, esse desdenho. Mas, por outro lado, Deus, Ele nos ama, Ele nos estima, Ele tem um grande amor por nós. Olha o que Paulo escreve aqui, ó. Isto implica que o cristão pode ser difamado de todas as maneiras, por aqueles que o odeiam. Se Jesus foi chamado de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, né? Seus servos não estarão isentos de difamação. Portanto, o cristão que é difamado na terra, injustamente por causa do evangelho de Cristo, será galardoado por Deus nos céus. Então, a gente vê aqui, às vezes muitas pessoas têm a falsa ilusão de que o cristão, ele vai ser amado pelo mundo. Que o cristão, quando faz boas obras, olha só que importante lembrar isso aqui. Às vezes as pessoas
pensam que o cristão ele deve se empenhar o máximo para fazer boas obras na sociedade, para ser um bom cidadão, para praticar a cidadania. E com isso, a sociedade vai amá-lo, vai gostar, vai vir para a sua igreja. Não, eu quero fazer parte desse povo. Eles praticam filantropia, eles são solidários, eles ajudam as outras pessoas. E é bom isso. É bom que o cristão faça isso. A gente deve fazer isso. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Mas a gente não pode ter a falsa ilusão de que fazendo isso a gente está cumprindo muito bem o nosso ministério. Porque, na verdade, o mundo não vai te amar por causa disso. Pelo contrário, o mundo vai amar estas obras, mas vai odiar você por ser um cristão. Então, quando a gente faz essas coisas achando que a gente cumpre a vontade de Deus fazendo isso, e a gente precisa fazer isso, mas a gente precisa fazer isso sem perder aquela marca importante do cristianismo, do Evangelho de Jesus. E o que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus é o abandono do pecado, o desprezo pelo pecado e o anúncio de uma boa notícia, de uma boa nova de salvação. Então, quando essas coisas vêm junto, naturalmente, o mundo vai te odiar, porque o mundo não vai querer aceitar isso que você está propondo. Em partes, né? Não é todo mundo que não vai querer. Parte do mundo não vai querer. Outros vão aceitar a Jesus e até essas obras vão atrair pessoas para o reino de Deus, mas elas na sua maioria, irão difamar você, irão te caluniar, né? Pois bem, o tópico 2 aqui, eu falei sobre a desonra pelos homens, né? E sobre ser difamado pelos homens. Embora ser desonrado pelos homens e honrados por Deus, difamado pelos homens e estimado por Deus. Agora tem enganador para os homens, porém verdadeiro para Deus. Enganador para os homens. É fácil, é comum hoje você ouvir as pessoas dizendo que os cristãos evangélicos são charlatões, né? São enganadores, eles mentem com essa história de milagre, com essa história de salvação, para que as pessoas sejam enganadas. Né? Muita gente tem essa visão de que os cristãos eles são enganadores, mas embora você seja tido como enganadores para o mundo, você tem sido verdadeiro para com Deus, porque a palavra que tem sido ministrada é a palavra da verdade. Embora o mundo pense que isso que estamos falando, o que estamos anunciando sobre o fim dos tempos, o que estamos anunciando sobre o reino futuro de Jesus Cristo, embora o mundo pense que isso é mentira, que nós estamos querendo enganá-los para atraí-los e que de alguma forma possa se beneficiar disso, nós estamos sendo verdadeiros quando dizemos isso. Essa é a mais pura verdade, que um dia o Senhor virá nos buscar e Ele irá nos guardar no seu reino celestial por toda a eternidade. Então, embora sejamos tidos como enganadores para muitos, mas somos verdade, temos sido a verdade de Deus nessa terra. Quando falamos a verdade, é importante colocar também que existe no meio do povo cristão os falsos profetas, os falsos mestres, enganadores de fato. E é por isso que é importante nós olharmos à luz das Escrituras Sagradas. E aquilo que estamos falando, aquilo que estamos fazendo, como estamos agindo, tem que ser verdade. Para que, sendo tido como enganadores para o mundo, para Deus nós precisamos ser verdadeiros. Estamos falando a verdade, mas precisamos ser verdadeiros para Deus. Este é quem realmente nos avalia e que encontra o que há de mais puro e verdadeiro em nós. O tópico 2, sobre ministério cristão na perspectiva humana e divina. Nós falamos sobre a vida cristã. O primeiro foi a vida cristã pela perspectiva humana e divina, e agora nós falamos sobre o ministério cristão na perspectiva humana e divina. No versículo 9, Paulo descreve 3 paradoxos relacionados ao ministério cristão sob a ótica humana e divina. Vejamos. Desconhecido, porém conhecidos. E aqui é um ponto que muitas pessoas falam a respeito da gente. Às vezes a gente mesmo pensa sobre isso. Somos desconhecidos. Quem somos nós, né? Tem até um ditado que diz: quem é você na fila do pão? Ou seja, você é um ninguém, um coitado, um esquecido, um abandonado, sem nome, um coitado. E na verdade, Deus tem o nosso nome escrito no seu livro.
Que coisa linda. Às vezes a gente pensando sobre isso, a gente começa a imaginar e olhar que Deus dos céus, ele olha para nós e diz: ali está o meu amado, o meu filho querido. O nome dele é tal. Deus sabe o teu nome. Deus te conhece. Ele sonda o teu coração. Ele vê o mais profundo do teu coração e enxerga as tuas necessidades. Então, esquecido pelo mundo, desconhecido pelo mundo, porém conhecido por Deus. Isso implica que o cristão não deve buscar o reconhecimento humano, mas agradar a Deus e produzir frutos para que a sua obra, frutos para a sua obra, mesmo sabendo que esses frutos não lhe tragam nenhuma promoção neste mundo. Então essa continuidade, essa continuação desta busca por fazer a vontade de Deus não deve ser parada por conta de ser desconhecido pelo mundo. Ou não deve ser parada porque não alcançou nenhum status nessa terra, porque o mundo não te reconheceu, porque o mundo não te promoveu, porque o mundo não aclama o teu nome, porque o mundo não te elogia, porque o mundo não te exalta. Você não deve desistir. Você deve continuar fazendo a vontade de Deus, porque é dele que vem a nossa recompensa. É dele que nós somos conhecidos, é dele que nós somos filhos, é dele que nós somos o amado. Morrendo, esse é o segundo paradoxo aqui. Morrendo, porém vivendo. Paulo estava tão acostumado com as ameaças de morte que considerou a sua própria vida sentenciada à morte. Até nas situações em que ele mesmo pensava que havia chegado ao seu fim, Deus lhe deu vida. Da mesma forma, podem acontecer com cristãos. As lutas podem surgir com tanta veemência, a ponto de o mesmo pensar que vai morrer. Mas Deus sempre vai lhe socorrer. Contudo, quando esse sofrimento se manifestar na vida do cristão, é importante entender que isso vai contribuir para que a vida de Cristo seja abundante no seu ministério. 1 Coríntios 4, 10 ao 12. Então, aqui, embora a gente às vezes pense que alguma coisa parece que vai chegar ao nosso fim, existe aqui algumas etapas nesse sentido, algumas visões, que às vezes nós temos esse pensamento de que a nossa vida vai chegar ao fim e às vezes o Senhor ele realiza um milagre e tudo recomeça. E tem também outros momentos, e um momento que realmente essa nossa vida vai se findar. Mas nós devemos ter em mente que quando isso acontecer, isso vai contribuir para que a vida abundante de Jesus Cristo aconteça no nosso ministério. E muitas vezes ela acontece de uma forma milagrosa, muitas vezes ela acontece de uma forma simples, e muitas vezes ela realmente acontece a ponto de nós nos encontrarmos com o Senhor. E essa é a vitória da nossa alma. É a vitória que aguardamos quando receberemos do Senhor a nossa vitória, a nossa vida eterna. Então, embora morrendo, porém vivendo. Quando as pessoas pensam que você está desperdiçando a sua vida nesse cristianismo que você vive, você está perdendo o seu tempo. Quando você morrer, você não vai levar nada daqui. Você perdeu, não aproveitou a vida. As pessoas pensam que nós estamos morrendo. Porém, estamos vivendo. Porque ao passo que vamos fazendo isso, vamos caminhando para a vida eterna. E não estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos remindo esse tempo e vamos tê-lo eternamente com o Senhor Jesus. Letra C. Castigado, porém não morto. É importante destacar que o termo castigado, a que Paulo se refere neste contexto, não é um castigo de Deus para ele, por causa dos seus pecados, mas um castigo humano que ele estava sofrendo por causa do seu ministério. Paulo foi muito castigado pelos homens. Ele foi açoitado diversas vezes, foi preso diversas vezes, enfrentou tumultos diversas vezes, foi apedrejado diversas vezes, porém Deus não lhe deixou morrer enquanto não cumpriu o seu propósito em sua vida. Da mesma forma, pode acontecer com um cristão fiel. Enquanto a sua missão não for concluída nesta terra, Deus irá
livrá-lo de todas as tribulações. Olha que coisa linda. O plano que Deus, o projeto que Deus, o propósito que Deus tem na tua vida, no teu ministério cristão, enquanto não for cumprido, não importa o que aconteça, Deus não vai te tirar daqui ou vai te livrar nos sofrimentos dessa terra até que tudo se cumpra e você possa entrar nos céus pelas portas e receber a salvação de Jesus Cristo. Então, embora a gente tenha momentos de dificuldades, momentos de sofrimento, Paulo escreve mais lá na frente dizendo que essa leve e momentânea tribulação acarretará um peso de glória sobre a nossa vida, peso de glória eterna sobre nós. E nós vamos desfrutar da eternidade com o Senhor Jesus. Mas nessa terra, sempre ouvimos da Bíblia, das outras pessoas, mas eu vou ficar com a Bíblia, que no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, não desanime, porque Senhor Jesus venceu o mundo. Este mundo vencido tenta nos atribular, este mundo vencido tenta nos frustrar, este mundo vencido tenta nos parar. Aí Jesus disse, mas não desanime, é um mundo vencido, ou seja, eles vão reimar, vão lutar contra você, mas não vão vencer. Então é preciso que a gente tenha bom ânimo nesses paradoxos da nossa vida. Paradoxos como filhos de Deus, mas tido como desprezados nessa terra. Paradoxos como herdeiros da vida eterna, mas o mundo pensa que estamos morrendo. Paradoxos como sendo pobres, miseráveis, mas como herdeiros de Deus, herdeiros do reino, do Deus que tem o ouro e a prata. 3 atitudes paradoxais da vida cristã. Eu vou falar bem rápido nesse aqui para a gente concluir. Paulo vai falar sobre esses três atitudes paradoxais, né, que tem na nossa vida. E o primeiro dele é contristados, porém sempre alegres. Irmão, é interessante quando a gente menciona esse texto, porque às vezes a gente está entristecidos. Se entristece com isso, se entristece com o sofrimento da pessoa A, se entristece com o sofrimento da pessoa B, se entristece com o sofrimento da nossa família, se entristece com o nosso próprio sofrimento. Porém, com uma alegria que existe dentro do nosso coração, proporcionada por Deus, que traz uma paz, que você se alegra de uma forma que as pessoas olham e dizem assim, por que aquela pessoa é tão feliz, é tão alegre? Se ela não tem um carro, se ela não tem uma casa, se ela não tem um bom emprego, se às vezes ela não tem o que comer direito, como pode ter alegria e felicidade? Porque a alegria do Espírito Santo reina dentro de nós. E a fé que o Senhor gerou dentro dos nossos corações se estabiliza, se fundamenta tão firmemente que reina paz dentro do nosso coração e nós podemos nos alegrar. Não há outra explicação para isso. Não há outra explicação que você olhe e diga assim, por que a pessoa está feliz se ela não tem as coisas que proporcionam felicidade? Porque a graça de Deus sobre a nossa vida é o bastante. Quando a Bíblia diz, a tua graça me basta, está dizendo o seguinte, a graça de Deus é o bastante para a minha vida. Não tenho tudo, mas tudo que tenho é o bastante para me trazer alegria e paz. Embora em alguns momentos você pode baixar a cabeça e sofrer um pouco, porque você como ser humano, você está sujeito a isso. Mas, na maioria das vezes, o Espírito de Deus sobre a tua vida te traz alegria, te traz paz e refrigério sobre a tua alma. Então aqui você, muitas vezes contristados, mas sempre alegres. Pobre, porém enriquecendo a muitos. Pobre na visão humana, pobre na visão de pessoas que olham para você e dizem, aquele pobre coitado não tem nada, né? Desculpe. Pobre, porém enriquecendo a muitos. A pobreza que eles acham que você tem, na verdade, mora nela uma riqueza espiritual, a riqueza do conhecimento acerca das coisas de Deus, a riqueza do conhecimento acerca dos planos futuros de Deus para a sua vida. Então, você às vezes é visto como uma pessoa pobre,
mas você está ministrando uma palavra de riqueza, uma palavra de consolo, uma palavra rica que não está no controle dos mais sábios dessa terra, dos intelectuais. Ela está em Deus, que é liberada e revelada ao seu coração. E com essa palavra, muitas pessoas também são enriquecidas pela palavra de Deus que vem através da tua vida. E aí então você aqui às vezes é tido como pobre, mas a palavra de Deus que habita em você te faz um herdeiro de Deus, herdeiro do reino de Deus. E aqui você, com essa palavra, você enriquece outras pessoas, você faz com que você proporciona a outras pessoas a salvação, a riqueza do reino de Deus. Então isso aqui é o terceiro paradoxo da vida cristã, o segundo paradoxo. E o terceiro nada tendo, porém possuindo tudo. Aqui esse nada tendo, outra vez, é a visão humana com relação à vida divina, espiritual. Ou seja, é este paradoxo. Você como se não tivesse nada, como nós falamos. Você não tem uma boa casa, você não tem um carro, você não tem um bom emprego, você não tem recursos, você mal tem roupas para se vestir, você mal tem para se alimentar. Mas, porém, você possui tudo o que realmente importa, que é a salvação em Jesus Cristo. Você possui o Senhor Deus na tua vida como Senhor da sua vida. Este é um paradoxo que humanamente não é compreendido. Muitas pessoas vão olhar e vai dizer assim: "Ah, tá, mas eu preferia ter a riqueza e ter também isso aqui". Na verdade, as riquezas humanas, elas são frutos de muitas outras variáveis. É muito difícil fechar um ponto e dizer por que uma pessoa tem e por que uma pessoa não tem. É muito relativo falar sobre isso. Algumas pessoas, elas convivem muito bem, elas conseguem viver muito bem com os recursos. Outras pessoas conseguem viver muito bem sem os recursos. Outras pessoas que têm os recursos, eles vivem de forma totalmente errada. Ele não sabe administrar a sua vida nesse sentido. Não é administrar o recurso, é administrar a sua vida. E muitas pessoas ricas se perdem. E a gente vê histórias de pessoas ricas que elas entram em crimes, que elas se matam porque não administram muito bem isso. Outras pessoas, por outro lado, não têm tudo isso e vivem muito bem, vivem sorrindo, vivem felizes. A felicidade não está nas riquezas, a felicidade não está em conquistar. A felicidade, ela é um estado de espírito, e sendo um estado de espírito, aqui você possui tudo, possuindo tudo, e por isso você é feliz. Não pelo que você tem ou pelo que você deixou de ter, mas porque o Espírito do Senhor habita sobre você e te proporciona a felicidade. Que a felicidade, ela é este estado de espírito, é no seu ser, na sua essência, e não nos seus bens, naquilo que é palpável, é naquilo que é sentido. A felicidade é sentida, a felicidade não é tocada. Então aqui este terceiro paradoxo: nada tendo, porém possuindo tudo. Que Deus, ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você seja abençoado por esta palavra de Deus. Que você, se estiver em dificuldade de compreender estes paradoxos na sua vida, se você não estiver entendendo porque você, como filho de Deus, tem que passar por dificuldades, eu quero dizer para você uma coisa. Se você estiver vivendo este momento, se sentindo como filho de Deus, mas não compreendendo porque passa por problemas, deixa eu dizer para você, todas as pessoas passam por problemas. Todas as pessoas passam por dificuldades, cada um na sua área, cada um em uma escala maior. Às vezes o problema que é para você um problema não é para outra pessoa. Talvez o problema para você de não ter uma casa própria, e você, como filho de Deus, dizer: eu não tenho a minha casa própria, e isso te deixar triste. Existem muitas outras pessoas que não têm a sua casa própria e não têm uma família. Talvez a pessoa não tenha uma família e diz: porque eu, como filho de Deus, não tenho a minha família. Talvez outras pessoas não tenham a sua família, não tenham a casa própria e não tenham a saúde. E aí, de repente, você olha e diz assim: eu não tenho a minha casa própria, mas eu tenho a minha família aqui comigo. Eu tenho as pessoas que eu amo aqui do meu lado. E aí você pode se alegrar com isso, porque isso é o que realmente importa. Talvez você olhe e diz assim: eu não tenho uma família aqui do meu lado, pessoas que eu amo, mas tem pessoas que te amam. E isso importa. E talvez você pense assim:
mas eu tenho saúde, e isso é o que realmente importa. Olhe a vida sempre com essa perspectiva, a perspectiva de que Deus te ama, a perspectiva de que Deus tem o melhor para a sua vida. Não agora, não aconteceu ainda, mas o amanhã a Deus pertence. E ainda eu tenho uma palavra de Deus para você, ainda que nesta vida não se cumpra da forma que você espera, não se cumpra da forma que você planejou, mas Deus tem uma eternidade da forma que você não planejou, da forma que você não imaginou, da forma que não subiu ao seu coração e a tua mente não imaginou. Deus tem reservado para você. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família nesse dia dos pais. Que você possa estar ao lado das pessoas que te amam, ao lado das pessoas que você ama. E que você possa receber o abraço de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor Deus, como nosso Pai, possa neste momento te abraçar. Se você aí, como eu, não tem o seu pai aqui, o pai terreno, do seu lado, eu quero desejar que Deus te abrace neste momento, que Ele te envolva em seus braços, que você possa sentir o amor de Deus sobre a tua vida, o amor de um Pai que te ama incondicionalmente, o amor de um Pai que não mede esforços para te amar, que você possa receber o abraço de Deus Pai sobre a tua vida, o abraço do Emmanuel, o Deus conosco. Ele, como Deus onipresente, Ele está aí com você agora neste momento. Que Ele possa te abraçar, que Ele possa te acalentar, que Ele possa te confortar e que Ele possa enxugar as tuas lágrimas se você estiver chorando. Receba nesta manhã, neste domingo de Dia dos Pais, o abraço de Deus, nosso Pai, sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. E que te dê um domingo de Dia dos Pais abençoado, em nome do Senhor Jesus. Receba a paz de Deus sobre o teu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você.